Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians melhora o seu desempenho, mas conhece a primeira derrota no Paulistão. Alguns jogadores cavaram sua vaga como titular, entre eles o Luan. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está rolando. Lá você encontra notícias, estatísticas, resultados, tudo sobre o mercado da bola e do seu time do coração. E a transmissão ao vivo e de graça do Campeonato Francês e da Bundesliga, o Campeonato Alemão. Não perde teu tempo, o link está aqui na descrição, você baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. Olha como é curioso, o Corinthians melhorou em relação ao que vinha jogando, especialmente no primeiro tempo, foi o dono do jogo nos primeiros 45 minutos, mas a Ferroviária, claro, mereceu a vitória e a virada por tudo que o time de Araraquara, treinado pelo Pintado, fez na segunda etapa. E o Corinthians também ofereceu muitos espaços, e cometeu alguns erros inaceitáveis, individuais, como no caso do Xavier, no gol de empate, e depois no gol da vitória do Xandão. Só um cara na barreira, dois, aí o Arauz meio que sai, o Jô meio que sai da barreira, uma desorganização completa ali de um time que não pode acontecer naquele momento, mesmo que a cobrança seja longe, que pode custar a derrota como acabou custando. Mas tem muita coisa pra gente falar desse jogo, por quê? Porque não foram os titulares do Mancini, não teria como ser. 48 horas antes o time entrou em campo contra o Guarani e venceu. E olha que loucura, né? O Corinthians tinha uma invencibilidade, não estava perdendo mais, e o desempenho muito cobrado. De repente o time joga melhor, repito, no primeiro tempo especialmente, e acaba tendo a primeira derrota no Paulistão. Mas o jogo serviu também para a gente ver algumas coisas, entre elas o Luan. O camisa 7 do Corinthians, que é muito cobrado, para que dê resultado por tudo que custou, por tudo que custa, por tudo que representa, e não joga, não é relacionado e parece ser um pouco escanteado pela comissão técnica. Segundo informações do GE, ele sequer treinou na segunda-feira, véspera do jogo. Porém, à noite ele concedeu uma entrevista ao Benjamin Bach no Arena SBT e disse que não está jogando por única explicação, que é a opção técnica do Mancini, e que queria uma sequência de jogos. E aí ele acaba aparecendo como titular no jogo. Segundo o Mancini, na entrevista coletiva, não teve nada a ver uma coisa com a outra. Eles sempre conversam, ele aposta no jogador e tudo mais, mas não vinha apostando. Mas agora, com a saída do Casares para o Fluminense, por exemplo, o Mancini se viu obrigado a escalar alguns jogadores que ele talvez não contasse mais. A gente começou a ver Arauz no segundo tempo, Rony, jogadores que não têm muita sequência com o Mancini. Ele teve que se voltar para o elenco, porque o Mancini gosta de argumentar de que alguns atletas que não estão jogando não estão treinando bem. Mas e aqueles que estão treinando bem, estão jogando bem também? Não estão, né? O desempenho tem sido horroroso, então você tem que mudar. E aí quando você se volta para o elenco, tem alguns jogadores que têm mais qualidade do que outros. Embora não estivessem mostrando, e isso se aplica ao Luan, o Luan estava sendo cobrado exatamente pelo que ele pode render. E nos primeiros 45 minutos desse jogo contra a Ferroviária ficou muito claro que o Luan, se quiser, tem bola para ser titular desse Corinthians, ainda mais desse Corinthians, com tantas limitações, que você não pode contar com o Casares, que até está indo embora agora, porque não tem comprometimento, sabe que tem qualidade técnica, mas se lesiona, quando se lesiona não se recupera, ou como fez o Wagner Mancini em determinado jogo, que jogou sem meia de articulação, botou o Otero, o Mosquito, o Varanda, o Jô, e não botou um cara ali no meio. E o Luan ficou assistindo todos esses jogos no banco de reservas. Poxa, o Luan, que é patrimônio do clube, que precisa dar retorno, pelo menos esportivo, financeiro seria muito difícil. Mas vamos imaginar que o Corinthians queira um retorno financeiro. Como? Com ele no banco de reservas? Se ele não vai jogar, ele nunca vai representar algum tipo de benefício ali na frente, seja esportivo ou financeiro. Ele tem que jogar pela qualidade que tem. Eu também concordo que isso depende muito do atleta, ele também tem que estar afim. E muitas vezes eu vi o Luan se escondendo do jogo. Vi jogando atrás dos defensores para que a bola não chegasse nele. Eu vi isso acontecer, ele estava sem confiança, não estava afim mesmo, isso era visível. Bom, nesse jogo contra a Ferroviária, ele nos mostrou, juntamente com as entrevistas que tem dado, juntamente com o que ele tem dito, de que ele está afim, de que ele quer jogar. Então, que dê sequência para ele. Ele buscou o jogo o tempo inteiro.
Ele foi o cabeça do meio-campo que começou com o Xavier e o Camacho, que até fizeram uma boa partida no primeiro tempo, embora o erro individual do Xavier. Otero por um lado, o Léo Natel do outro e o Jô lá na frente. O Jô com sérias dificuldades de mobilidade, mas isso não é nenhuma novidade. Mas o Jô não é mais o titular do Mancini. O titular foi, pelo menos nesse último domingo, foi o Cauê contra o Guarani. E quando não é o Cauê, tem sido outros atletas, né? O Jô joga, quer dizer, o Jô teve uma sequência muito grande com o Mancini, mas acho que o Mancini percebeu, né? Que o Jô hoje apenas jogou porque ele não poderia repetir o time do domingo. Vamos ver daqui pra frente. O fato é que ele não tem mais condições, realmente nada contra a história do Jô, já falei isso 500 vezes aqui, pode ser útil em alguns momentos, titular não tem como mesmo. E o Luan, cara, foi o jogador que sempre se esperou dele. Um cara que flutuou entre as linhas, deu opção para os atacantes e participou de todas as jogadas ofensivas do time. De todas. Ele estava lá. Ele deu uma chapada que a bola quase triscou o ângulo do goleiro Saulo. Ele deu assistência para o gol do Camacho. Ele deu um passe para o Jô, que o Jô perdeu a passada. Ele teve presente em todos os momentos, deu um corta-luz para um chute do Otero na trave, e aí depois teve o Otero obrigando o goleiro Saulo a fazer defesa, o Léo Natel também. O Saulo foi uma figura importante da Ferroviária, o goleiro, nessa primeira etapa, mas o Corinthians foi o dono do jogo, e muito por conta do Luan. O Luan buscou o jogo, o Luan carimbava as bolas, o Luan vinha muitas vezes, voltava até o Xavier para recuperar essa bola e começar a construir as jogadas, se aproximou do Otero, se aproximou do Léo Natel, ele jogou numa faixa central, mas se deslocando muito. E exatamente isso que se espera dele, um jogador de muita qualidade técnica. E não dá para desistir de um jogador como esse, né? Não dá, me desculpem. Eu sou viúva do Luan, sim, porque eu sei o que ele já fez pelo futebol. E se ele foi contratado pelo Corinthians e você olha para o elenco do Corinthians e para as limitações que tem, não contar com um jogador como esse é inadmissível. Bota para jogar. E acho que o Luan cavou um lugar no time. Sem o Casares, que está indo para o Fluminense, você vai ficar, sei lá, contando com o Ângelo Arauz, que também acho que merece sequência, mas parece desprestigiado dentro do elenco. O Gabriel Pereira, que é moleque ainda e que precisa de mais sequência também, mas não dá para jogar essa carga nas costas do menino, que mostrou mais do que o Léo Natel, por exemplo, no jogo, porque ele pode jogar aberto, mas ele centraliza, tem qualidade, e foi quando o Corinthians voltou um pouco para o jogo no segundo tempo, quando entra o Gabriel Pereira. O Mancini precisa se mexer, precisa se dar conta de que ele precisa trocar alguma coisa. E aí quando ele vê, que eu imagino que tenha visto, o Luan fazer o que fez nos primeiros 45 minutos desse jogo, porque no segundo tempo o Corinthians perdeu um pouco do ímpeto. Não sei se foi físico, também tem os méritos da Ferroviária, e por isso o Corinthians não conseguiu dominar tanto as ações como no primeiro tempo, mas o jogo mudou um pouco de figura. E ele deixou o Luan até os 40 minutos do segundo tempo. Mas o time não foi o mesmo da primeira etapa. Agora, mostrou que pode mais. É óbvio que esse não é o time do Corinthians, não é essa formação. Tem Fagner, tem Fábio Santos, tem Gil, tem Gabriel, tá tudo bem. Mas tem muitas peças em aberto. E uma delas é esse meia articulador. É um jogador da qualidade do Luan, que daqui a pouco pode não decidir todos os jogos. Agora, nessa partida contra a Ferroviária, ele foi determinante para que o Corinthians melhorasse o seu desempenho. O desempenho estava horroroso. Se o resultado não veio por duas falhas individuais ou pontuais da partida, não só apenas por essas falhas, né? Porque em outros momentos o Corinthians deu espaço e o Cássio acabou salvando, no primeiro e no segundo tempo, em contra-ataques, quando a defesa avançava a linha, o Cássio teve que salvar numa defesa lá, Diego Souza, no primeiro tempo, no segundo tempo a queima-roupa, em outros tantos momentos o Cássio teve que salvar o time. Agora, o Corinthians melhorou, apesar desses probleminhas defensivos, porque até não estava com o time titular, melhorou na sua construção ofensiva. E isso se valeu muito por conta da atuação do Luan. Gostei do menino João Vitor na lateral direita. Gostei do primeiro tempo do Xavier, apesar do erro, da falha que ele teve na segunda etapa que originou o gol. E isso vai ficar marcando, eu lamento, porque acho ele um volante rápido, erra alguns passes, precisa evoluir em algumas coisas, mas eu gosto quando ele joga. Ele e o Camacho se alternaram bem, né? Ali na primeira e na segunda função, na primeira etapa. Engraçado que o Corinthians não conseguiu manter o nível, porque o primeiro tempo foi muito bom, muito bom. O segundo tempo foi muito ruim. Não muito ruim, mas foi ruim, foi abaixo.
pela Ferroviária ter crescido e pelo Corinthians não conseguir retomar o rumo do jogo. E aí o Mancini fez lá as suas trocas, tentou recuperar o meio-campo com o Rony e o Ramiro, deixou o Luan mais um pouquinho, depois botou o GP no lugar do Léo Natel, começou a circular um pouco mais, botou o Arauz também para fazer essa meia articulação, mas aí já eram minutos finais. O fato é, o elenco é difícil, é limitado? Mas dá para jogar melhor? Dá. Então mesmo com a derrota, ou por conta da derrota, as lições estão aí. Estão aí para serem aprendidas, para o bem e para o mal. Porque tem coisas a serem corrigidas de erros e de problemas que o time enfrentou, mas também tem muita coisa interessante que aconteceu, especialmente quando o time estava à frente e que pode se repetir, desde que se mantenha o nível durante 90 minutos e que o técnico comece a entender de que não é só o jogador que treina, e eu sei que o treino é importante, é legítimo que o técnico pense isso, que o jogador tenha que se doar no treino, mas ele tem que ver o que acontece nos jogos também. E tem que priorizar a qualidade. Não adianta você, eu vou botar garotos, mas esse garoto aqui tá voando e chega no jogo ele sente. Enquanto que outros entram no decorrer da partida e acabam correspondendo mais. Enquanto que outros jogadores têm mais qualidade, mas no treino não sei o que, bota pra jogar. O Mancini precisa entender que o Corinthians está necessitando de qualidade no seu elenco. O Casares, que é um jogador muito técnico, estava lhe faltando comprometimento. E aí eu entendo. Você não escalar o Casares. O cara não consegue ter comprometimento com a forma física, bom, realmente não pode ter espaço, não tem que renovar com ele, e o Fluminense até apareceu aí para ele sair antes do esperado. Agora, se você não tem o Casares, se o Ângelo Arauz nunca teve uma sequência positiva e ninguém consegue apostar no jogador, se o Gabriel Pereira ainda é muito jovem, o que o Mancini está esperando para dar uma sequência para o Luan? Diz ele que já deu uma sequência de 5 jogos no Brasileiro, realmente deu, quando o Casares se machucou. Mas por que não mais? Um jogador desse quilate não pode ficar o tempo inteiro no banco de reservas. Bom, a gente teve outras questões no jogo, né? Como por exemplo um gol anulado da Ferroviária, em que o Xandão obstrui a imagem do Cássio, né? E por isso que o árbitro vai ver no monitor. Não sei se vocês acompanharam a transmissão no Premiere, a explicação do Salvo Espínola foi muito boa nesse sentido. O árbitro vai no monitor porque é um lance interpretativo mesmo. Ele precisa entender se o Xandão, que está em posição de impedimento, se beneficia disso, que é interferir no adversário, que é obstruir o campo de visão do goleiro. E como dá para ver que o Cássio só vai na bola depois que ela passa do Xandão e ele está em posição de impedimento, ele atrapalha. Por isso que o gol foi anulado. No gol do Corinthians, que também é uma questão muito reclamada pela Ferroviária, a bola do João Vitor parece realmente ter saído, mas não há uma imagem conclusiva que nos mostre que ela não saiu toda, e ela precisa sair toda. A assistente que está correndo por ali manda o jogo seguir. Se você não tem uma imagem conclusiva que mostre realmente a bola saiu, anula o gol, ou realmente a bola está em campo, valida o gol, você respeita a decisão de campo. E aí não adianta o árbitro ir no monitor para ficar debatendo junto com o VAR se a bola saiu ou não, se não tem uma definição, se não tem uma conclusão a respeito. Então eles avisam lá, saiu, não saiu, não sabemos. Então respeita o que foi feito aí. Por isso esses lances mais polêmicos aí tiveram essas definições e, no meu ponto de vista, a arbitragem acertou. Só para a gente pontuar. No restante, o Corinthians precisa continuar melhorando o seu desempenho, precisa mudar o seu time titular e acho que alguns jogadores puderam colocar alguma coisa aí na cabeça do Mancini para que ele mexa no time. Especialmente o Luan, que para mim foi o destaque do jogo. Merece ou não merece mais chances, mais oportunidades? Quero ouvir vocês. Sim, tô falando do Luan. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!